Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para trazer uma mensagem curta, mas bem objetiva para cada um de nós. Sou o pastor Roberto Rodrigues, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Angra dos Reis, o nosso pastor presidente, pastor Disseu de Paula. Sou um dos pastores da congregação Jardim Balneário em Angra dos Reis, o nosso pastor da congregação, o pastor Otacílio. E eu quero compartilhar com você neste momento alguma coisa sobre a palavra de Deus concerniente à família. No livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo do número 18, que diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Ontem, domingo, eu preguei na igreja sobre este assunto, falei sobre relacionamento conjugal. E uma das coisas que eu disse, para se falar sobre este assunto é preciso nós termos uma certa experiência, passar por situações para falar sobre o assunto. Eu nunca fui viciado em nada. Por exemplo, se eu fosse viciado em drogas e hoje fosse liberto, eu falaria com propriedade, com muita segurança, o que é ser viciado e o que é ser liberto do vício. Mas eu nunca fui viciado, então eu não tenho autonomia nem liberdade para falar sobre o assunto. Então, diante de circunstâncias, para se falar desses determinados assuntos, você precisa passar por essa experiência. E uma das coisas mais interessantes que podemos notar é que para falar sobre relacionamento conjugal, você precisa ter experiência, passar por momentos difíceis, momentos constrangedores, para pegar isso como experiência e compartilhar com outras pessoas. E me permita, nesses minutos que é nos proporcionado pela rede social, falar sobre este assunto. Acabei de ler um texto que diz: não é bom que o homem viva só. O apóstolo Paulo ele aconselhou aos solteiros a não se casarem. E se casar, eles não cometem pecado. E ao decorrer deste assunto, nós vamos entrar neste assunto de uma forma bem prévia para entendermos o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Primeira coisa, o casamento não é solução para os nossos problemas. As pessoas casam dizendo que para ser feliz. Eu posso lhe dizer com firmeza, se você não é feliz com você mesmo, o casamento não vai lhe ajudar a ser feliz. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 27, versículo 28, dizendo o seguinte: você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Versículo 28. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Foi o apóstolo Paulo aconselhando. Se você está solteiro e casar, não comete pecado. Mas se está solteiro, não case-se. Mas se você casar, você enfrentará muitas dificuldades nessa vida. Porque a Bíblia diz, queridos, que o solteiro ele serve melhor ao Senhor. E o casado se preocupa com as coisas da sua família. Se casar, você tem enfrentado muitas dificuldades. Primeira coisa, o casado ele tem que se preocupar como agradar a sua esposa. O solteiro, ele não tem esposa e nem marido para agradar. Por isso que ele serve melhor ao Senhor. Mas o casado, ele tem que se preocupar como agradar a sua esposa. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33, diz: mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. Casou, tem que ter, biblicamente, a preocupação de como agradar a sua esposa. Segundo, o casado se desliga dos seus familiares. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe
e unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Um dos maiores problemas no relacionamento é quando os familiares começam a se envolver no relacionamento do casal. Isso não é muito bom, não ajuda em nada. O casal ele tem que resolver os seus problemas entre si. Nada da mulher levar os seus problemas para sua mãe, nada do rapaz levar os seus problemas para sua mãe ou para o seu pai. Tente resolver o problema entre vocês. Resolva. Não é o pastor da igreja que vai resolver. O pastor não vai poder te ajudar em nada, a não ser dizer, Deus vai te dar a vitória. Nós vamos orar. É a única coisa que ele vai dizer para você. Então tente resolver com oração, com jejum, com humildade, reconhecer os seus erros e consertar. Você se desligou do pai e a mãe e uniu-se a uma pessoa. E nesse relacionamento você tem que se amadurecer e crescer e resolver os problemas entre vocês. Terceiro, o casal tem que ser bom sempre, um para com o outro. A bondade é uma característica do cristão nascido de novo. O fruto do Espírito tem que estar nesse relacionamento. Bondade. Bondade vem de Deus. É um dos frutos do Espírito Santo. Quando há bondade entre casais, o próprio Deus se faz presente nesse relacionamento. Quarto, no casamento tem que ter amor e respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com muito respeito, disse o apóstolo Paulo. O que é amar a si mesmo? É ter amor próprio e amar o seu próximo. João capítulo 15, versículo 17 diz, este é o mandamento, ame-se uns aos outros. 1 João 4, 7 diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus. Dentro do relacionamento tem que ter amor, compreensão. O amor vem da parte de Deus. O amor produz salvação. O amor produz perdão. O amor traz reconciliação. Dentro do amor existe a paz e a graça do Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz, sobretudo ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando você ama, você perdoa. Em 1 João 3,18 diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação em verdade. Então, essas são as características que você enfrentará num relacionamento. Você tem que ter todos esses princípios na sua vida se você realmente quer a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você realmente quer que Deus ouça as suas orações. Segundo lugar, Deus não quer que o homem viva só. É o início do texto que eu li. Ele não quer, não é da vontade de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18, é o início da palavra que eu li. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda, uma pessoa que lhe auxilie. Deus criou a mulher da carne e do osso de um homem para lhe auxiliar. A mulher não foi criada para ser escrava, para ser empregada. O que é alguém que possa auxiliar? Significa uma pessoa que lhe socorre, que lhe ajuda, que lhe dá conselho, que lhe dá apoio e assim por diante. Deus criou a mulher para ficar ao lado do homem, não para que o homem lhe a trate como uma escrava, como uma empregada. Quando ele chega do serviço, ele quer tudo nas suas mãos. Há de convir que muitas irmãs, muitas mulheres que trabalham fora e ainda têm o dever de fazer os seus afazeres no seu lar, fazer uma janta, manter a casa limpa, cuidar de filhos e outras coisas mais. Sendo que o homem só trabalha, chega em casa e quer tudo nas mãos. Lembre-se, você tem uma auxiliadora, seja também um auxiliador. Procure ajudar, procure estar ao lado desta pessoa que você escolheu para ser sua esposa. Não lhe a trate como empregada, ela é sua auxiliadora, uma ajudadora
que Deus preparou para estar ao seu lado. E eu tracei o perfil de uma mulher auxiliadora ao lado de um homem. O primeiro perfil de uma mulher auxiliadora é uma mulher confiável, significa que ela anda na verdade. Provérbio 31, 11 diz: seu marido tem plena confiança nela. Essa mulher auxiliadora é uma mulher de confiança, uma mulher que está disposta a fazer tudo aquilo para o bem da sua família. O segundo perfil de uma mulher auxiliadora é uma mulher agradável. Significa uma mulher tranquila, serena. As pessoas têm prazer de estar ao seu lado. Provérbio 31, versículo 12 diz: ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. O homem tem ao seu lado uma auxiliadora que você tem prazer de estar ao seu lado. É a oposição de certas mulheres que o marido sai de casa e não tem prazer de voltar para casa, porque encontrará na sua casa uma mulher que não lhe dá prazer de ficar ao seu lado. O terceiro perfil de uma mulher auxiliadora, ela não é preguiçosa. Significa uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadeira, uma mulher que busca o bem-estar da sua família. Provérbio 31, 13 diz: escolhe a lã e o linho com prazer e trabalha com as suas mãos. Ela não deixa a peteca cair, podemos dizer assim, mas ela trabalha, ela não tem preguiça, ela é uma mulher guerreira, uma mulher que vai em busca dos seus ideais, em busca de um objetivo, a sua família. Ela quer ver o bem dos seus filhos, o bem do seu marido. Esse é o perfil da mulher auxiliadora. O quarto perfil da mulher auxiliadora é uma mulher forte. Significa que nada destrói a sua fé, a sua esperança em Deus. Provérbio 31, versículo 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho e seus braços são fortes e vigorosos. Ela passa por problemas, dificuldades, enfermidades, afronta de maridos, filhos desobedientes, mas a sua esperança não acaba. Ela está forte, firme, porque ela confia na palavra de Deus. Terceiro, o dever do marido diante da esposa. Eu tracei o perfil da mulher auxiliadora, mas nós, homens, temos o nosso dever diante das nossas esposas. O primeiro dever que eu tenho e que você tem é ter amabilidade com nossas esposas, ou seja, ser amável, carinhoso, prestativo. Provérbio 15, versículo 4. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Seja amável, tenha palavras doces, palavras que edificam, palavras que alimentam o coração da sua esposa. 2 Timóteo 2 e 24 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável. Uma das coisas que eu nunca vou entender, porque um casal que diz que se ama vive brigando. Pode ser normal para você, como muitos dizem, isso faz parte de um relacionamento. Eu não posso aceitar ter na minha vida uma pessoa que eu amo e viver brigando. Isso pode ser normal para você, mas para mim nunca será normal. Briga para mim está, porque quando há desentendimento, não tem como Deus entrar em ação, não tem como Deus ouvir as nossas orações. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e amabilidade, ou seja, amável, carinhoso e prestativo. 1 Pedro 3 e 9 diz: não retribua mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, para isso foram chamados, para receberem a bênção por herança. 1 Pedro 2 e 7 diz: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom e da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Esse é o nosso dever diante das nossas esposas. Colossenses 3 e 19 diz: maridos, ame
cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. O que é tratar com amargura? Significa tratar com grosseria. Quantos maridos são grossos, mal educados, incompreensíveis diante de situações, diante de sua esposa. Nunca se deva fazer isso, meu querido. Segundo dever de nós, maridos, tratar a sua mulher com abnegação. Significa dedicação à pessoa amada, ser abnegado. Renunciar ao seu próprio conforto em prol de uma pessoa amada. Você tem feito isso? Você tem sido abnegado para com a tua esposa? Renunciado ao seu conforto para o bem-estar dela? Pense nisso. Abnegar é negar a si para agradar a outro. Abnegação ou abnegar quer dizer negar a mim para que eu possa agradar a uma outra pessoa ao qual eu tenho autoestima por ela, amo ela. Mateus 16, 24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É amar as coisas que Deus ama. Deus ama a sua esposa, então você tem que amá-la. Isso é abnegar. Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do seu coração. É cuidar dos interesses de uma pessoa amada. Isso é abnegar. E a Bíblia está dizendo para nós, homens, sermos abnegados para com as nossas esposas. Diz assim, Filipenses 2 e 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Quarto, abnegação, ou abnegar, não buscar os seus interesses, mas o interesse daqueles que estão ao seu lado. 1 Coríntios 3, versículo 4 e 5 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não ira facilmente e não guarda rancor. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O quarto dever nosso com as nossas esposas é ter compreensão o que sua mulher sente. Significa parar e escutar o que ela tem a dizer. Quantos maridos não ouvem as suas esposas? Parem para ouvir. É o nosso dever escutar. Deixe ela falar, deixe ela abrir o seu coração e você verá que a glória de Deus fluirá no seu relacionamento. Provérbio capítulo 29 diz, o homem paciente e compreensivo, dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. O quinto dever do marido, afeto conjugal, significa demonstrar desejo pela sua mulher. Não somente um desejo do momento, mas sempre demonstrar que há um desejo por ela. Amém? Quinto, a mulher não deve ser no casamento. Falei sobre os deveres do marido, sobre o perfil de uma mulher auxiliadora, o que uma mulher não pode ser dentro de um relacionamento. Maldosa ou vil. Isso significa uma pessoa insignificante, desprezível, invejosa, mentirosa. Provérbios 6, 24. Para te guardar da mulher vil ou imoral, e das lisonjas das estranhas. Não seja, querida, não seja leviana, seja uma esposa que possa o seu marido se orgulhar de você. Uma mulher que não pode ser no relacionamento alvoroçadora, significa desordem, falar demais, sem juízo, falar coisas que não devem ser ditas. Provérbio 9 e 13 diz, a mulher louca e alvoroçadora é simples, nada sabe. O terceiro que a mulher não pode ser dentro de um relacionamento, briguenta, significa vive se envolvendo em confusão e reclamação. Mulher barraqueira, mulher que cria confusão com as pessoas, ela tem que ser simples de coração, ela tem que produzir o que o Espírito Santo colocar no seu coração, bondade, mansidão, temperança. Provérbios 19, 13 diz, o filho do tolo é ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Provérbio 21, versículo 9 e versículo 19 diz, melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta.
Versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbio 27, 15. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que o Espírito Santo te ajude na sua vida, no seu casamento, com a sua esposa com o seu marido, e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.